Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Hoje nós temos uma palavra para você e também temos a oração. A palavra de hoje, a palavra que nós iremos tratar do dia de hoje, é sobre a ressurreição dos mortos. Você crer, ela existe, nós cristãos cremos. Mas depois da palavra nós temos a oração em favor de todos nós. Mas antes de nós orarmos e também de nós lermos a palavra, eu gostaria muito que você que ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscrevesse. Ao se inscrever, ative o sininho para receber todas as nossas postagens, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos com mais pessoas. E você que já é inscrito, sempre que possível, você deixa o seu like, é muito importante. Os comentários dos nossos vídeos, nós vamos gravar vídeos explicando e respondendo os comentários, tá bom, meus queridos? Ali nos nossos vídeos. Vamos então à palavra ressurreição. E para nós explicarmos a palavra ressurreição, nada melhor do que começar com a ressurreição do Filho de Deus, a ressurreição de Jesus Cristo. Em seu estudo sobre Romanos capítulo 1, verso 4, existe vida após a morte? Existe uma ressurreição do corpo após essa existência temporal? Os céticos dizem que é um faz de conta. Os céticos dizem que é um faz de conta. O secularismo, meus queridos, eles chamam isso de fantasma, né? O materialismo o ignora, mas o escarnecedor desconsidera. No entanto, nos recônditos interiores do coração de cada homem, uma voz mansa e delicada faz a pergunta sobre a vida após a morte. Deus teria colocado esse desejo de vivermos após a morte tão profundamente no coração do homem se fosse apenas um mito? O cristianismo diz que a vida após a morte é uma ressurreição do corpo de cada homem. Jesus Cristo mesmo, meus queridos, por meio de sua própria ressurreição dos mortos, veio para assegurar aos homens que há vida após a morte e que todos os homens receberão um corpo ressuscitado. A certeza da ressurreição, ela está diretamente relacionada à ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Em um mundo de ciência ateísta, confusão filosófica, superstição religiosa, o cristão tem alguma base objetiva para crer na ressurreição de Jesus Cristo? É intelectualmente sensato acreditar na ressurreição, ou é apenas uma farra religiosa emocional, um mito esperançoso sem realidade? Todo cristão deve enfrentar isso de forma honestamente. A Bíblia ensina que o cristianismo depende da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A ressurreição resistirá ao exame mais rigoroso e existente e permanecerá inabalável. Um estudioso, certa vez, ele disse assim: a ressurreição é um fato mais bem atestado da história. Qualquer um que deseje lançar dúvida sobre o fato da ressurreição pode fazê-lo, mas ao fazê-lo, ele rejeitará todos os padrões reconhecidos de prova histórica e duvidará da confiabilidade de todos os registros históricos. E toda a história, em cada quantia, deve ser tomada em confiança. E algumas fontes têm de ser aceitas, caso contrário não pode haver história. Então, com uma fonte histórica, o registro do Novo Testamento se qualifica sem preconceitos, mesmo que uma pessoa não reconheça a inspiração das Escrituras, ela deve
se for intelectualmente honesta, reconhecer o Novo Testamento como uma história confiável. Então, se faz necessário compreendermos desta forma. Os irmãos precisam ter uma sensibilidade para isso. Agora vamos aos fatos da ressurreição. As provas da ressurreição não convencerão o incrédulo da verdade de Cristo. Ele não aceitará a ressurreição até que seja convertido. As provas, entretanto, podem ajudar o crente a ser fortalecido em sua fé. O Antigo Testamento profetizou a ressurreição. Pois não deixarás a minha alma no Seol, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Salmos capítulo 16, verso 10. Cristo disse aos seus discípulos que ele ressuscitaria. Começou então a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciãos e os principais sacerdotes e até pelos escribas, e que fosse morto e que depois de 3 dias ressurgisse. Marcos capítulo 8, verso 31. Como Deus homem, Cristo teve que manter sua palavra a respeito da sua ressurreição, meus amados. Se ele enganou seus discípulos, não era confiável. Se não podemos aceitar suas palavras a respeito da sua ressurreição, então não podemos aceitar nada mais do que Cristo viesse nos ensinar. Na primeira manhã de Páscoa, o corpo de Jesus não estava no túmulo. O túmulo estava vazio. Alguma explicação deve ser dada para esse fato. A única evidência que teria esmagado a fé dos primeiros cristãos no Cristo ressuscitado não foi produzida pelo mundo. O corpo morto de Jesus Cristo, Lucas capítulo 24, 38 a 43. O corpo ressuscitado. Então, uma coisa é rejeitar o fato da ressurreição. Outra, bem diferente, é tentar explicar um registro bíblico. Os homens tentam explicar o túmulo vazio de várias maneiras. A teoria da tumba errada. Alguns dizem que as mulheres que encontraram a tumba vazia estavam numa tumba errada. Havia 4 mulheres, todas elas cometeram o mesmo erro. Maria Madalena foi ao mesmo túmulo mais tarde naquela manhã e ela não se enganou? Será que as mulheres se enganaram sobre a tumba? O mesmo aconteceu com os anjos do Senhor, pois estavam também nesta tumba, não é verdade? Outra teoria, a teoria do desmaio. Alguns dizem que Jesus apenas desmaiou na cruz e não estava realmente morto quando foi colocado dentro do túmulo. Os soldados e o centurião declararam Jesus morto. Pilatos se convenceu que ele estava morto. E o lado de Jesus foi perfurado com uma lança para assegurar a sua morte. É lógico que Jesus, depois de ter sido espancado, crucificado, com ferimento horrível ao lado, poderia ter sobrevivido por 36 horas em uma tumba fria e úmida, sem comida, água e cuidados médicos. Será que ele sobreviveria 36 horas sangrando? Evidentemente que não, né, meus irmãos? Ele teria força suficiente para sair de um invólucro de sepultura semelhante a uma múmia e remover a pesada cobertura de pedra da sepultura sozinho? Seria preciso mais fé para acreditar nessas coisas do que para acreditar na ressurreição. Terceiro tópico, teoria dos discípulos ou do corpo roubado. Alguns dizem que os discípulos de Jesus levaram o corpo de Jesus, como eles passaram pelos guardas. Os discípulos estavam céticos e descrentes. Eles não tinham nenhum motivo real para roubar o corpo. E os discípulos mais tarde pregariam uma mentira. Eles seriam espancados, presos, martirizados pelos que sabiam ser conto de fadas. A teoria da ressurreição espiritual. Alguns que desejam manter a Bíblia, mas rejeitam a ressurreição, argumentam que a ressurreição foi apenas espiritual.
E para dizer isso, entretanto, esses estudiosos geralmente fazem uma de duas coisas. Eles rejeitam a afirmação explícita da Bíblia sobre a ressurreição em favor de reconstrução especulativas, meus irmãos, sobre o desenvolvimento da Bíblia. Ou eles se envolvem em exegeses desonestas. Sugerir que a ressurreição foi apenas espiritual é negar a historicidade da Bíblia ou o seu ensino claro. Esses argumentos, são os melhores que os não cristãos têm a oferecer, mas falham em satisfazer a inteligência e a razão humana, as razões humanas normais. Então, de acordo com João, lá no capítulo 20, no verso 5 ao 7, as roupas da sepultura foram encontradas completamente intactas. E nós lemos em João 19, 39 ao verso 42, que o corpo de Cristo foi envolto em linho e especiarias pesadas, cerca de 100 libras. Então, era costume envolver o corpo dos pés aos ombros e colocar um lenço em volta do queixo e da cabeça, deixando o pescoço e o rosto aberto. As especiarias eram um pó e pomada pegajosas que endureciam as embalagens ao secar, impossibilitando o desembrulhar das roupas de linho. Então o lenço sobre a cabeça estava enrolado sozinho em lugar, e isso poderia ser traduzido como torcido, em um lugar por si só. Então pode muito bem ser que o lenço ainda estivesse arredondado, como estava na cabeça. Então Cristo apareceu às pessoas pelo menos 15 vezes depois da ressurreição. Ele apareceu para os indivíduos de grupos, para homens, mulheres separadamente e corporativamente. Ele apareceu em diferentes localizações geográficas e sob várias circunstâncias. Ele apareceu para 500 pessoas ao mesmo tempo. Um advogado que exerce profissão hoje não teria problemas para ganhar um caso se pudesse apresentar uma série de testemunhas. A vida transformada dos discípulos após a ressurreição atestam a realidade da ressurreição. Após a morte de Cristo lá na cruz, os discípulos ficaram desanimados, desiludidos e à beira do desespero. Mas no entanto, meus queridos, mais tarde, conforme registro em Atos, eles se tornaram homens que colocavam as suas vidas em perigo pela pessoa de Cristo. E foram todos os lugares ensinando a morte e ressurreição de Cristo. O duvidoso Tomé, ele tornou-se missionário na Índia. Pedro, que negou Cristo, tornou-se um crente convicto que morreu como Marte. Isso só pode ser explicado pela ressurreição. O cético irmão Tiago só se converteu depois na ressurreição, mas se tornou o líder da igreja em Jerusalém. Então, esses homens estavam convencidos de que o que Cristo disse realmente era verdade. O fato de haver uma igreja hoje que é composta de crentes de todo o mundo mostra que as pessoas experimentaram o poder da ressurreição deste Jesus Cristo. E se alguém tivesse tentado dirigir um negócio ao longo dos anos, como a igreja tem sido administrada, ela já teria deixado de existir há muito tempo. O fato, meus queridos, de que a igreja está aqui hoje é a evidência da ressurreição de Jesus Cristo. 3.000 almas foram salvas no dia de Pentecoste. O Senhor ressuscitou no primeiro dia da semana, portanto o dia de adoração para o cristão foi alterado do sábado para o domingo. Se a ressurreição tivesse sido uma farsa, o dia sem dúvida teria voltado para o sábado. Todo domingo é o dia da ressurreição para um cristão. A história da igreja também é evidenciada da ressurreição de Cristo. A ressurreição, e o não cristão. Deus vai julgar o mundo por Jesus Cristo,
que ressuscitou dos mortos. Portanto, determinou um dia em que a justiça há de julgar o mundo por meio do varão que para isso ordenou. E disso tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Atos 17:31. Todos os homens serão ressuscitados dos mortos. Aqueles que fizeram bem, crendo em Cristo, serão ressuscitados para a vida eterna. Aqueles que fizeram mal e rejeitaram Cristo serão ressuscitados para a condenação eterna. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmos. E deu-lhe autoridade para julgar, porque o Filho do Homem, não vos admireis, disse, porque não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, e os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. João 5, do verso 26 ao verso 29. A ressurreição e o cristão, nossa salvação, meus irmãos, ela depende da morte e da ressurreição de Cristo. E ele foi ressuscitado para a nossa justificação, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Romanos 4:25. João 5:29, citado acima, afirma que aqueles que creem em Cristo serão ressuscitados para a vida eterna. A ressurreição de Cristo garante ressurreição do cristão. Mas na realidade Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, 12 ao 18. E ainda diz assim, porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como Adão todos morreram, no mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Cada um porém na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 1 Coríntios 15, 20 e 23. E ver também lá 1 Coríntios 15, 12 e 18. Então a conclusão, o pensamento de que não há existência após a morte pertence a todo homem, mas a certeza de que há vida após a morte é uma ressurreição corporal. Para a vida pertence apenas ao cristão. Homens que zombaram da morte colocaram a fachada ousada sobre isso. Muitas vezes tiveram pensamentos bastante diferentes no seu leito da morte. Voltaire, um cético francês, disse assim no seu leito de morte: estou abandonado por Deus e pelos homens, irei para o inferno, ó Cristo, ó Jesus Cristo. Em seu profundo leito de morte, Thomas Paine, um grande zombador da fé cristã, disse assim: eu daria mundos se o tivesse, se era da razão, nunca tivesse sido publicada. O Senhor, ó Senhor, ajude-me. Cristo, me ajude, fique comigo. É um inferno ficar sozinho. A morte, querido, nunca pode ser um terror tão grande para um cristão. Ela sabe que Cristo tirou o aguilhão disto, pois a ressurreição, Cristo aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Vamos à oração. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, Pai Santo, Pai de amor, quantos homens zombaram da tua palavra, Jesus. Michelangelo chegou a dizer: meu Deus, eu morro na fé em Jesus Cristo e na firme esperança de uma vida melhor. David Brainerd disse: estou indo para a eternidade e é doce para mim pensar na eternidade. A infinidade dela torna isso doce, mas o que direi para a eternidade dos ímpios? Pensar nisso também é terrível. Ó Deus tremendo e santo, em Cristo a salvação nos chegou. Em Cristo nós temos a certeza de uma vida eterna. Em Cristo há uma convicção firme de uma vida com o Senhor. Pai Santo, Pai de amor, eu oro por milhões, por bilhões de vidas. Somos hoje no planeta Terra cerca de 8 bilhões de habitantes que cercam o planeta Terra. Mas quantos destes bilhões creem na pessoa de Jesus, creem na verdade da ressurreição,
creem no Filho do Homem. A Bíblia diz que o Filho do Homem virá sobre as nuvens para buscar sua igreja. Ó Deus de bondade, levanta-se uma geração de adoradores, uma geração de pregadores, de homens que tenham sede de justiça, que queiram ver o agir de Deus, no trabalhar vivo do Espírito Santo. Estamos na última hora, Senhor. E esta última hora vivemos, meu Deus, o que chamamos de metaverso. Vivemos as criptomoedas, a globalização, a chamada nova ordem mundial. Caminhamos, meu Deus, para o afunilamento da história da existência humana no planeta Terra. E como se faz necessário crer na pessoa de Jesus, recebê-lo como Salvador e Senhor, recebê-lo como Deus que liberta, que transforma e que dá vida. É neste instante de oração, é neste momento de clamor, é neste momento de adoração que eu lhe peço, meu Pai, ajude aquele que está orando conosco agora, chorando, desesperado, angustiado, sem esperança, porque as lutas são terríveis, as batalhas são cruéis. Eu apresento esta pessoa que está enferma, que ela receba a cura através do nome de Jesus e pela fé nele. Esta pessoa que está deprimida, oprimida, angustiada, seja liberta dessas amarras, desses grilhões, no nome vivo de Jesus. Este casamento prestes a ser destruído, destruído completamente, seja ele restaurado pelo poder da supremacia do nome de Jesus. E as portas do emprego para o desempregado possa se abrir, porta de um ganho, porta de emprego para este irmão, para esta irmã, em nome de Jesus, o Cristo Santo, Santíssimo, enxuga as lágrimas desta pessoa que está chorando. Ajude este jovem na escola, na sabedoria, na inteligência para este adolescente, para esta criança. Tire os bloqueios da aprendizagem, matemática, da língua portuguesa, das ciências humanas e exatas. Abençoai grandemente os ministros da tua palavra. Sem o véu das denominações, remove este véu, Senhor, o véu das denominações, e que Cristo seja o Deus adorado, reverenciado pelos homens, e que a salvação alcance os bilhões na África, na Oceania, na Ásia, nas Américas, Senhor, na Europa, meu Deus, no Oriente Médio e a nação de Israel. Abençoai, Senhor meu Deus, todos os inscritos deste canal. Santíssimo, esta pessoa que é vítima de uma enfermidade terrível, já desenganado dos médicos, mas o Senhor é Deus de milagres, o Senhor é Deus que cura, o Senhor é Deus que liberta, o Senhor é Deus da transformação. Por isso é que eu peço, ajuda o teu povo, trazendo cura, libertando o oprimido, o depressivo, Senhor, aquele que vive angustiado, meu Pai, que entre a paz, entre a alegria no coração do teu povo. Eu te apresento todos os estados, todas as nações, todos os nossos inscritos neste canal. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Ó Deus, que a nossa oração chegue no reino dos céus e que tenha resposta em nome de Jesus. Graça e paz a todos.